Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos através das nossas aulas televisionadas, ok? Eu gostaria de destacar hoje aqui o nosso tema da nossa aula, o mundo ocidental e o Oriente globalizado, o mundo ocidental e oriental globalizados e as cooperações ou corporações e organismos internacionais. E o que a gente vai aprender hoje? Bom, nós vamos aprender sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, as corporações e os organismos internacionais e, lógico, para acrescentar a nossa discussão, para melhorar, aprofundar o nosso entendimento sobre esses espaços, nós vamos destacar aqui a cartografia, tá? E o poder aí da anamorfose, das projeções cartográficas e mapas temáticos do mundo, conforme o nosso tema aqui em destaque. O que nós vamos, nos nossos objetivos hoje? Nós vamos analisar a atuação das corporações internacionais e as organizações econômicas mundiais na vida das sociedades em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. Vamos compreender a cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar em diferentes escalas espaciais e diversas problemáticas aí do mundo, especificamente. Perceber que a cartografia, ela exprime visões do mundo, algumas contraditórias entre si, e serve para atender aos diferentes propósitos. Nós devemos estar muito atento a essas questões quando nós estamos analisando aí um mapa juntamente com um conjunto de conhecimentos, né, ligados aos sociais, políticos, culturais e econômicos. Vamos também tentar identificar os artifícios, os recursos técnicos seletivos do uso dos dados e das informações empregadas para distorcer as informações transmitidas por alguns mapas, utilizados pelas corporações ou organismos internacionais nas suas ações aí no espaço. E, por fim, compreender as representações gráficas de mapas temáticos de forma articulada para tratar temas presentes nas agendas das instituições e organismos internacionais. Dentre eles, migrações internacionais, conflitos e disputas. Bom, nosso tempo é muito curto para a gente trabalhar tudo isso, mas fica aqui a proposta, né, de aprofundamento daquilo que a gente não conseguir destacar na nossa aula de hoje. Você continua fazendo os estudos em casa aí com o seu professor. E o primeiro mapa que a gente traz aqui é a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. É muito sensível, né? É muito delicado a gente falar desse tema. Não é tão simples como parece, aliás, nada na geografia é tão simples como parece. Quando a gente fala em mundo oriental ou mundo ocidental, né? O que vem à nossa mente inicialmente lá é a questão ali da divisão do mundo, né? Em Oriente, a terra do sol nascente, né? O leste, vamos dizer assim, e o Ocidente, né? A terra do sol poente ou o oeste. Bom, não é simples dessa forma, não é tão próximo, né? Não é uma coisa tão simples de se caracterizar. Vamos tentar aqui demonstrar o que eu estou querendo colocar para vocês que vocês entendam melhor essa questão. O que é considerado um mundo ocidental? O mundo ocidental, quando a gente fala assim, pelo menos nós que estamos aqui estudando geografia, a gente tem que ter essa consciência mais desse conceito. O mundo ocidental ele está muito mais ligado a características econômicas, a características sociais, né, culturais também, do que geográficas especificamente. Também, mas não só geográfica, tá? Ou espacial, vamos se dizer assim. Então, essas questões que eu acabei de colocar aqui vão fazer com que o Ocidente seja principalmente, né, a gente generalize o Ocidente como aqueles países que têm uma boa condição de vida, que são colocados aí naquele conceito de países desenvolvidos. É por isso que o nosso mapa aqui está trazendo, se vocês observar,
os Estados Unidos aqui, o Canadá, tá? O continente europeu, parte pelo menos do continente europeu, melhor dizendo, e também a Austrália, aqui a Nova Zelândia, principalmente nesse tom de azul mais escuro. Aqui são os países considerados realmente ocidentais, tá? Que são os países desenvolvidos, esses conjuntos de países aí com excelentes ou com boas condições de vida ou qualidade de vida. O Brasil, a América Central, o México, né, e todos os outros países aqui da América do Sul, com exceção dos que estão em rosa mais clarinho aqui, tá? Suriname e Guiana, nós temos aqui esses países que eles estão no continente ocidental, porém eles não têm as mesmas características sociais e econômicas, mas principalmente sociais, daqueles outros primeiros grupos de países que eu citei, né? França, Alemanha, Reino Unido, né, Noruega, enfim, esses países nesses tons em azuis mais escuro. E esses tons mais claro aqui de roxo, o que nós temos aqui? Os países do Oriente, né? Aqui nós temos as características principalmente aqui de países subdesenvolvido, em desenvolvimento, que também fica muito complicado a gente definir, né, esse mundo do Oriente, né, pensando nessas características diversas de economia e de condição de vida especialmente, né, mas enfim, né, no nosso livro didático, quando a gente vai estudar, o que a gente tem é isso, o mundo ocidental e o mundo oriental, né? Mas mais do ponto de vista ali da questão do meridiano de Greenwich, né? Dividindo ali o planeta Terra em dois hemisférios, hemisfério oriental e o ocidental. Mas a questão ela é muito mais aprofundada. Eu quis trazer um pouco disso aqui para vocês terem essa noção da profundidade que esse tema, né? E do quão ele é contraditório. Bom, e aí a gente vai destacar aqui o contexto histórico, né, dos organismos internacionais. Os organismos internacionais são aquelas organizações, né, que são criadas a partir do consenso de vários países, de vários estados independentes, né, que buscam ali objetivos em comuns, basicamente isso, tá? E aí eu gostaria de destacar aqui um contexto histórico, né, do surgimento, do momento que se alguns países, né, pararam e discutiram e viram que a melhor saída para os conflitos, para as questões internacionais, né, que fossem ali existindo pela própria dinâmica do funcionamento, do desenvolvimento da economia mundial, fosse adotar ou ter esses organismos, né, que fizessem ou que representassem a maioria ou parte dos grupos dos países. Bom, essa necessidade surgiu a partir principalmente das duas grandes guerras, né, que assolaram o mundo, tá? A Primeira Guerra Mundial, que seu fim iniciou em 1914, teve fim em 1918, ok? Esta guerra aí deixou o mundo extremamente abalado, a Alemanha com sérios problemas econômicos, perdendo território, tendo que pagar indenizações, enfim, né? Mas também a Segunda Guerra Mundial, a gente não vai entrar muito em detalhe nesses fatos, vocês já estudaram essas questões, né? Se não estudaram, vão aprofundar com o professor, mas a gente tem que destacar aqui para citar os organismos internacionais, né? E aí a gente, em relação à Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, esta guerra ela também vai acontecer, assim como a Primeira Guerra, por disputas de poder, por disputa de território, né? Mas nessa Segunda Guerra, uma questão mais voltada à geopolítica, mais voltada aí
questões de alguns estados, de alguns governos autoritários que subiram ao poder, tá? Que queriam ali sua influência, né? Seu domínio em destaque. Aí a gente destaca, ou melhor, a gente coloca aí a Alemanha e a França, né? Principalmente, mas também a Espanha. Tá? Antes da Segunda Guerra, eu deveria ter colocado esse tópico mais acima, a crise de 1929, né, com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, ele sai como na Primeira Guerra Mundial, ele sai como um grande vencedor, né, desta guerra. Ele sai com uma perspectiva de estar aí reerguendo economicamente outros países, mas principalmente ali muito voltado para a dinâmica, para o crescimento da sua economia interna, e que em determinado momento essa economia ela estagnou, a produção era muito alta, a população não tinha condição de estar comprando todos aqueles produtos que estavam sendo produzidos ali, ofertado no mercado interno. Ainda não existia a questão como é hoje o mercado externo, né? Os países, as economias muito voltadas aí para o mercado externo. Então isso levou aí ao desemprego, aos juros altos e consequentemente a uma crise que se deflagrou nos Estados Unidos, mas que teve proporções mundiais, já que outros países estavam ali utilizando, né, como a gente vai mais ver à frente aí, empréstimos, né, de dinheiro dos Estados Unidos por parte aí de um organismo que foi criado para reestruturar o mundo após aí, a Primeira Guerra Mundial, tá? O recuo econômico da Alemanha com a crise de 1929, fortalecido pelo Partido Nazista, né, tendo aí à frente Adolf Hitler, que foi aí o grande causador da Segunda Guerra Mundial, subindo ao poder em 1933, tá? Juntamente com a Itália, que viveu aí um período de ascensão do regime totalitário, o fascismo, onde tinha o Mussolini como representante. Eu não coloquei aqui a Espanha, né, mas a gente pode destacar a Espanha também aqui, tá? Nesse processo. Aqui nós temos duas imagens para retratar um pouquinho disso. Na Primeira Guerra Mundial, algumas potências econômicas, o Reino Unido, a França, a Alemanha, perdão, dizendo, e outros países se juntando ou pelo menos discutindo aí a partilha da África, né, para o processo de colonização daquele continente. E aí essas questões, né, esses desentendimentos aí levaram consequentemente aí ou contribuíram para o desenvolvimento ou o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Abaixo nós temos uma imagem aí, né, de um discurso aí do Adolf Hitler, né, já no seu governo aí. São dois momentos bastante importantes para que a gente possa entender. Nós não vamos nos aprofundar, mas a gente tem que destacar isso aqui para que a gente possa entender por que surgiram os organismos internacionais. Após a Segunda Guerra Mundial, né, nós também temos o processo aí da Guerra Fria, não está colocado aí, mas tem o processo da Guerra Fria, que é aquela disputa ideológica, né, ali entre países socialistas, tendo a União Soviética à frente aí do bloco socialista, e países capitalistas, tendo os Estados Unidos aí à frente desse bloco capitalista, um confronto que nunca aconteceu diretamente, mas que indiretamente, né, o mundo passou aí por esse processo de tensão. Bom, para que não houvesse mais essas guerras, para que não houvesse mais esses climas de tensões, né, foi que alguns países eles passaram, né, a buscar estratégias, né, de ajuda mútua, né? Antes de a gente falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês a questão, e eu também esqueci de colocar, que as duas grandes guerras, né, assim como parte também da Guerra Fria, elas aconteceram ali principalmente, né, no continente europeu, tá?
aqui eu trouxe esse mapa para mostrar para vocês, essa projeção, onde nós temos aqui o continente europeu, tá? Botei esses dois para a gente fazer uma comparação. A Europa, ela sempre, né, foi o centro da Revolução Industrial, né? Foi, vamos dizer assim, o centro do Renascimento, né? O fim da Idade Média ali, com toda aquela questão do período das trevas, né? Então, a Europa, ela sempre se destacou a nível mundial nessas questões, tá? Também nos mapas ela vai se destacar aí e os mapas produzidos inicialmente na Europa, com tecnologia, conhecimento aí europeu especificamente, mas não só aí na Europa, né, mas eu estou destacando aqui a Europa, por conta que esses mapas que nós temos, ou boa parte desses mapas produzidos aí, eles vêm com uma visão eurocêntrica do mundo. O que é isso, professora? Esta visão, uma visão de que a Europa, ela tem um território, ela tem uma área maior do que realmente ela tem. Então, o que eu estou querendo colocar? Que quando vocês forem analisar um mapa, vocês tentem perceber esses interesses, né? Ou essas meias-verdades que estão colocadas ali no mapa, que muitas vezes a gente julga como verdade por estar naquela representação lá que a gente acha que está ali, né, mostrando um interesse multilateral. Mas muitas vezes esses interesses são unilaterais, né, atendendo o interesse de algum país ou de alguma potência ou de algumas potências. Nesse caso aqui, dos países europeus, essa primeira projeção aqui, né, cilíndrica, ela vem, né, destacando aqui de Mercator, né, um mapa, uma projeção de Mercator, onde ela destaca muito aqui a Europa, né, a área territorial é bem menor do que aparenta estar aqui. E por que ela está grande assim? Para que haja essa intimidação dos demais países, né? Por exemplo, olha o tamanho aqui da Groenlândia, que é uma ilha chamada Groenlândia, né? Onde ela é colocada aqui nessa projeção, bastante deformada, né? Com um tamanho muito maior do que ela realmente é. Como assim? Olha para essa projeção do Robson aqui, né? Que é uma crítica que ele faz à de Mercator. Ele tenta aqui trazer demonstrar ou representar as áreas, né, com o mínimo de deformação em relação aqui aos seus tamanhos. Né? Então, olha aquela ilha que nós vimos na primeira projeção ali de Mercator e olha para essa aqui de Robson. É a mesma ilha, a ilha da Groenlândia, só que aqui ela está bem menor, né, um tamanho mais aproximado do real. A Europa também, né, por sua vez, com uma dimensão menor, uma área menor do que o que ela está sendo representada na primeira, que é que eu coloquei, né? Esse tipo de mapa, né? Ou projeção afilática, chamada assim, né? Que ela busca trazer o mínimo de deformação e tentando mostrar aí as áreas em seu tamanho real. Só para destacar essa questão, tá? Para vocês prestarem mais atenção quando a gente estiver vendo esses mapas. Bom, as corporações, os organismos internacionais que a gente destaca aqui, que eu coloquei lá no início, que houve a necessidade, né, de países em estarem buscando, né, evitar conflitos internacionais, evitar conflitos também nacionais, ou que eles possam, que não evitar os nacionais, porque mexe muito na soberania do país, mas pelo menos eles estarem ali intermediando algum acordo, né? Então, nesse sentido, várias organizações internacionais, elas foram criadas, mas também no sentido de aparelhar tecnologicamente, militarmente, né? Economicamente, os países que muitas vezes passam por algum problema financeiro, em decorrência das guerras, foi o caso, né? Por exemplo, a gente já vai ver aqui, tá? Alguns exemplos disso. Então vamos lá, vamos para a gente não deixar de mostrar pelo menos as corporações que a gente destacou para a nossa aula. Nós temos aqui a OTAN,
criada em 1949, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, onde ela foi criada aí no processo ou no contexto da Guerra Fria, como uma aliança militar das potências ocidentais em oposição aos países do bloco socialista. Lembra que eu falei para vocês que após a Segunda Guerra Mundial, nós passamos por um período, né, de tensão que foi a Guerra Fria. E aí esse organismo foi criado para aparelhar militarmente os países, né, que estavam ali associados aos Estados Unidos, frente aí do bloco capitalista. E aí alguns países aí, como exemplo, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, que fazem parte dessa aliança. Tá? A OTAN recebeu a adesão de outros países em 52, em 55 e 82, entre eles a Alemanha, tá? A Turquia, até hoje é um organismo que está aí à frente dessas questões militares. Bom, talvez o exemplo mais pertinente, mais importante da gente destacar aqui nessas questões é a ONU, criada em 1945, especialmente nesse formato, nessa roupagem, né? Foi nesse período aí, depois da Segunda Guerra Mundial. Essa organização das nações, chamada Organização das Nações Unidas, hoje ela comporta 193 países que são membros. Ela foi criada aí no contexto, como eu disse, da Segunda Guerra Mundial, tendo como objetivo principal estabelecer a paz entre os países, né? E a segurança e a segurança internacional, vamos colocar assim. Ela usa, né, principalmente do seu poder, como é que se diz? Ela prevê o uso da força individual dos países, mas também coletivos, para defender os interesses comuns dos seus países membros. Ela pode intervir nos conflitos, não só para restaurar a paz, mas também para prevenir possíveis enfrentamentos. Também incentiva as relações amistosas entre os membros e as cooperações internacionais. Bom, a ONU tem conseguido exercer esse papel, chegar a desenvolver esse objetivo? Efetivamente, não. Se tivesse, a gente não estaria, né, tendo tantas guerras na Síria, né, Iraque, Irã, Índia, na região da Caxemira, enfim, nós temos a própria América Latina tem conflitos aqui, né? Apesar da gente ter várias ações, iniciativas da ONU espalhadas pelo mundo todo, né? Mas infelizmente ela ainda deixa muito a desejar nessas questões. Esses organismos ou organizações internacionais, só para conceituar, são instituições multilaterais, ou seja, não atende ao interesse de um único país, né, mas sim de vários ali. São entidades criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, política, econômica, saúde, segurança, cultura. Hoje a gente tem várias agências, vários órgãos dentro da ONU que, né, são encarregadas de cada um desses elementos que eu destaquei aqui, né, na dinâmica aí entre os países. Essas organizações, elas são constituídas por meio de tratados ou acordos, têm a finalidade de incentivar a permanência e a cooperação entre os seus membros, a fim de atingir os seus objetivos comuns. Atua segundo 4 orientações estratégicas: adotar normas comuns de comportamento político e social, cultural, tá? Ambientais. E, por fim, aqui nós destacamos, já chegando no finalzinho da nossa aula, os organismos internacionais principais aqui que a gente gostaria de destacar, talvez um dos principais, não seja o principal, mas um dos principais, né, que é a Unesco e o Conselho de Segurança da ONU, tá, que fazem parte, que são órgãos aí da ONU. A Unesco ela é voltada para o desenvolvimento, aí, para o incentivo, para o fomento da cultura e da educação, certo? Da ciência, da tecnologia. E aí a gente destaca também aqui, acho que vou colocar aqui, eu pensei que logo em seguida estava o Conselho da ONU, está mais ali na frente. Mas eu vou destacar um outro organismo internacional, que é o FMI, que é um Fundo Monetário Internacional, onde vários países eles estão buscando esse fundo, ajuda financeira, custos financeiros, né, para estarem aí auxiliando o desenvolvimento econômico das suas economias internas.
E aí, através desse apoio financeiro, buscar aí promover a estabilidade, né, monetária e financeira desses países, desde que esses países atendam aí alguns interesses, né, dessas instituições. Elas têm aí os seus acordos, né, as suas exigências para que sejam atendida aí a solicitação dos países. Tá? Em troca aí, como eu falei, em troca da ajuda financeira, o país que recebe essa ajuda tem que estar aí desenvolvendo ou adotando metas, né, que são defendidas por essas instituições como o FMI, né, onde fomentar aí a macroeconomia, né, ou está voltada mais para essa macroeconomia, que é a economia internacional, tá? Buscar um equilíbrio financeiro, fazer a reforma tributária do seu país, do seu estado, fazer a desregulamentação, a privatização e a concentração de gastos públicos, né? Ou seja, a liberação do mercado interno para o grande mercado externo, para as grandes corporações, né, privadas, né, e o Estado está mais se preocupando com a parte da saúde e da educação, né, da sua população. Tem a Organização Mundial do Comércio, que se envolve aí principalmente nas transações, né, de importação e exportação entre os países ou blocos econômicos, né, porque hoje é muito forte a questão dos países, como a gente bem viu, né, a União Europeia, o Mercosul aqui na América Latina, né, os países se juntam para formar esses blocos, né, para discutirem questões geoestratégicas, muitas vezes em comum, para ali promover o seu desenvolvimento. Então, conforme a esse estudo da OMS, realizado a partir de dados da pandemia provocada pelo novo coronavírus, nós temos aí, né, os países mais afetados por esta pandemia. E a gente pode observar que essa região mais central do globo, né, tem uma permanência maior dos casos. Bom, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos. Os nossos estudos não acabam por aqui. Continuem aí aprofundando os conhecimentos no livro didático de vocês, juntamente com o professor, desenvolvendo questões para que nós possamos aí construir o nosso conhecimento da melhor forma possível. E até a próxima aula.